Hoje a gente estuda intencionalidade relacional. Então, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 2, 3 e 4, o versículo 6 e o 7, tá bom? Então vamos lá, diz assim: por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então eles escolhem alguns homens e no versículo 6 diz: apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Deus, tu és santo, tu és digno, ó Deus, de toda honra, de toda glória, de toda adoração, Senhor, e nós oramos a ti, Senhor, pedindo que o Senhor possa vir falar conosco, ó Deus, possa vir tocar o nosso coração e abençoar a nossa vida, Senhor. Fala conosco e que o Senhor possa, ó Deus, nos ensinar a viver uma esfera tão maravilhosa da igreja, ó Deus, que é a esfera dos relacionamentos, ó Deus. É assim que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto, né, é um texto que eu peguei apenas para ilustrar. A pregação é mais temática mesmo, já que a gente está estudando esses tópicos, né, do livro de Pastor Sérgio. Mas eu queria ilustrar esse momento. Esse é um momento muito interessante e que é muito estudado, né? Quando eu fiz Hagai, eu lembro que a gente analisou muito esse texto. E ele é um texto que diz que os apóstolos estavam começando a se ocupar demais com questões específicas da igreja, né? Tendo que fazer questões que eu vou chamar de questões mais operacionais dentro da igreja. E aí, como eles não estavam mais conseguindo se dedicar àquilo que realmente era o chamado deles, eles separam alguns homens, escolhem alguns homens para serem um tipo de diáconos, de servos, né? De pessoas que iriam servir ali a igreja, iam servir as mesas, iam distribuir aquilo que era dado para os irmãos que estavam passando necessidades e tal. É meio que um ministério social ou comunitário, né? Como a gente chama aqui na Cidade Viva. E com isso, com essa distribuição, com essa descentralização, com esse pensamento meio que estratégico, né? Deixe-me aqui descentralizar algumas coisas para eu conseguir focar naquilo que mais importa, para que eu possa desenvolver minhas potencialidades e tal. Com isso, as pessoas começam a ser servidas melhor, já que estava se fazendo distinção entre judeus e gentios, o negócio estava meio bagunçado. E com isso, eles conseguem se dedicar mais à missão deles. E é a partir disso que a igreja, é específico a dizer o último versículo que nós lemos, a igreja, com isso, continua crescendo e continua crescendo de forma saudável. Falar disso, falar de um pensamento meio estratégico e administrativo dentro de uma igreja, pode ser uma coisa meio estranha para a gente. Principalmente quando eu quero falar hoje, e eu vou concluir isso no final, que eu falei agora, falando sobre uma estratégia, que é a estratégia que a gente usa na nossa igreja, que é a estratégia das conexões dos grupos pequenos. Então, até onde isso é bíblico, até onde isso consegue produzir relacionamento. Por enquanto, eu queria discutir com vocês essa ideia de uma intencionalidade nos relacionamentos. O pastor Sérgio começa o capítulo falando de uma história que todos nós conhecemos, a história do nosso querido pastor Arthur. O pastor Arthur tinha uma filha, depois o seu segundo e o seu terceiro filho eles nasceram com algumas questões específicas de saúde, alguns problemas de saúde, e pelo fato de ter 2 filhos especiais, se recomendou que ele fosse para o sítio, que ele fosse nisso, fazer essas terapias andando a contato com o campo, com seus filhos. Quando ele chega nesse sítio, lá em Sapé, a comunidade não tem água. O pessoal aqui que foi para o Louco-Amor em Sapé, né, sabe dessa realidade, viu essa realidade. O fato de não ter água fazia com que as pessoas andassem muito para poder chegar num riozinho, num açude, e nesse açude ele conseguia pegar aí alguma água barrenta, né, para poder se sustentar por alguns dias. Então, quando o Arthur chega nesse sítio, construtor que é,
né, consegue fazer então um poço, o poço não dá nada, perfura mais um pouco, não dá nada, as pessoas dizem para ele desistir, ele perfura mais uma vez e consegue achar água e descobre que essa água é mineral. Ele, recém-chegado na comunidade, uma comunidade de assentados, uma comunidade total de assentados, onde todo mundo se conhecia, e ele é o único estranho aqui naquele lugar. Ele, ao encontrar água, puxa um cano na tubulação, e esse cano ele coloca para o lado de fora da propriedade, e nisso ele coloca uma placa, Jesus, fonte de água viva. É interessante quando ele fala que as pessoas começam a chegar lá e perguntar quem era Jesus, se Jesus era o dono da água, e se tinha que pagar alguma coisa a Jesus. E nisso, o pastor Arthur, então, que não era pastor, era um irmão aqui da nossa igreja, cuidava do som da igreja, era voluntário no som, era um conectado, não tinha nenhum preparo teológico, simplesmente começou a conversar com esses irmãos e, de forma muito despretensiosa, começou a construir relacionamento com esses irmãos dali daquela comunidade. E a grande dúvida que ficava no coração daqueles novos amigos de pastor Arthur era: quem é Jesus? E nisso, no desenrolar desse relacionamento, Arthur começa então a dizer quem é Jesus para ele e o que Jesus fez em sua vida. Isso começa então a se reunir agora de forma mais intencional. E eles começam a fazer então alguns encontros na casa do pastor Arthur. Esses encontros começam a crescer. Eu estava no dia que ele chegou aqui desesperado, porque disse que já estava dando 50 pessoas na casa dele, e ele queria que fosse um pastor para ir para lá. E eu lembro a palavra de encorajamento de pastor Sérgio, quando o pastor Sérgio disse: você já está lá, não precisa de ninguém, então você vai lá e pregue para eles, mas agora você vai pregar com o nosso mentoreio. Com o tempo a coisa começou a ficar tão grande que precisou ir outras pessoas ajudar, louvor e tudo mais. Hoje é uma comunidade aí num sítio que reúne suas 600 a 800 pessoas em um sábado, gente. Então, isso é muito mais, sabendo que a comunidade toda conta com 1.500 pessoas. Isso quer dizer que o pastor Arthur reúne muito mais proporcionalmente do que nós reunimos em João Pessoa. Ele conseguiu alcançar mais de 50% da comunidade por causa não apenas de um poço, mas por causa da intencionalidade de um relacionamento que surge despretensiosamente com um poço. Isso, gente, é talvez um dos cases missionais mais interessantes. As igrejas transformacionais, elas investem em relacionamentos e fazem isso de maneira intencional. São igrejas onde irmãos buscam se relacionar com os outros e aprofundar seus laços. Não é uma igreja onde você passa desapercebido. Não é uma igreja onde você entra no culto e vai embora e ninguém lhe vê. O grande foco de uma igreja que consegue ser transformacional, e o que é uma igreja transformacional, gente, é o que a gente tem tentado ser. É uma igreja que consegue ser saudável, é uma igreja que consegue mudar, crescer dentro das quatro paredes, mas sair das quatro paredes e alcançar o mundo e transformar o mundo. Então, para sermos uma igreja transformacional, a gente precisa não ter apenas relacionamentos, a gente precisa ser intencional nos relacionamentos. Esse é o grande foco de hoje, esse é o ponto principal. Teve um cara que escreveu um livro, Bob Logan, que ele disse o seguinte: as duas palavras, intencionalidade e relacionamento, são necessárias. Como acontece em muitos diálogos, apontamos de um lado a outro do pêndulo. Por um lado, podemos nos tornar tão pragmáticos a ponto de perder de vista as pessoas e os relacionamentos. Por outro, tornamos-nos tão puramente relacionais que não realizamos absolutamente nada. Entenda uma coisa: quando a gente fala de intencionalidade relacional, de um lado eu tenho as pessoas que focam muito em relacionamentos, igrejas que focam em relacionamentos. Isso é bênção. Elas são extremamente relacionais, as pessoas se falam, as pessoas conversam, as pessoas conseguem ter seus amigos, isso é bênção. O problema é que quando eu tenho unicamente relacionamentos esporádicos na igreja e eu não tenho uma intencionalidade na construção de novos relacionamentos, eu vou ter simplesmente amigos que congregam na mesma igreja, mas que não fazem nada com essa amizade. Eles não conseguem desenvolver nada além dessa sua amizade. É você que tem um namoro, seu namoro é bênção, você vive um relacionamento saudável, mas esse seu relacionamento, ele não influencia em nada outras pessoas que têm relacionamento dentro da igreja. A gente vai estudar um pouco mais sobre isso.
Agora, existem também igrejas que são extremamente intencionais. Você chega na igreja, ele já mirou em você, ele nunca lhe viu na igreja, ele já faz assim, meu Deus, um novo conectado, eu vou atrás de conhecer esse cara, unicamente para colocar na minha conexão, porque eu já estou vendo que ele vai ser um novo líder, e eu vou multiplicar a conexão, e vai ser bênção, eu vou ser o rei da igreja. Eu vou virar o pastor da Rede Nuvem. Quando eu tenho muita intencionalidade, e sabe aquela coisa, você tem que multiplicar a conexão, porque se você não multiplicar a conexão, você vai lavar o banheiro da igreja 3 vezes, 3 dias por semana. Seu nojento. Como é que você diz que é crente, rapaz? O povo vai ir na igreja, você não vai ser amigo deles? Então, de um lado, eu tenho uma igreja que tem seus relacionamentos, esses relacionamentos são bênção. Do outro lado, eu tenho aquelas igrejas que são absurdamente intencionais, só que a sua extrema intencionalidade torna os relacionamentos superficiais. Enquanto que aquela igreja que tem muitos relacionamentos sem nenhuma intencionalidade, torna os seus relacionamentos muito pouco missionais. A gente não pode nem estar em um extremo, nem no outro extremo, a gente precisa achar um meio termo entre esses dois pontos. E com isso, a gente precisa construir uma igreja que se preocupa com relacionamentos, mas que também consegue ser relacional. Augusto Nicodemos, que você deve conhecer, ele disse uma frase que eu achei muito interessante. Ele disse assim: o problema de muitos de nós, pastores reformados e conservadores, é que não estamos abertos a mudanças e adaptações nos cultos, nas atitudes e nas posturas, por menores que sejam, com o objetivo de dar uma cara mais simpática à igreja. Augusto Nicodemos está dizendo isso, gente. Ser convidativo, ser atraente e interessante não é pecado, nem contraria as confissões reformadas ou a tradição puritana. Ter uma igreja que tem um povo bonito recebendo o povo lá fora, sabe? Uma igreja que tem um culto, mas no meio do culto a gente para e diz: quem nos visita essa noite? Quem está aqui pela primeira vez? E com isso, conhecer você, olhar na sua cara, para poder no final chegar em você e dizer: e aí, brother? E aí, brother? Você gostou? Você achou legal? E tal, vamos vir de novo para o culto. E vai ter o Radicale. Conseguir, gente, mexer um pouco na liturgia e conseguir tornar-se uma igreja que tem relacionamentos, mas que tem pitadas de intencionalidade para a construção de novos relacionamentos, isso é bíblico. Isso é necessário. Isso mostra que é uma igreja saudável. E é sobre isso que eu quero comentar, porque a gente precisa pensar, a gente precisa discutir se nós, enquanto cidade viva, mas aqui no contexto da Rede Nuvem, se nós, enquanto jovens, enquanto Rede Nuvem, se nós temos intencionalidade relacional. Se semana passada nós discutimos se a gente tinha mentalidade missionária para ser uma juventude saudável, hoje a gente precisa discutir se nós temos intencionalidade relacional. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 10 a 12. A gente vai ler alguns textos, como eu disse para você, a pregação é temática, então a gente vai ler alguns textos nas Escrituras. Hebreus, capítulo 2, versículos do 10 ao 12. Pastor Sérgio elencou algumas características daquelas igrejas que possuem ambiente de intencionalidade relacional. Uma igreja que tem intencionalidade relacional, ela vive o quê? Ela vive 3 coisas, que é o que nós vamos falar essa noite. A primeira coisa, e você vai abrindo aí seu texto, é que ambientes de intencionalidade relacional produzem família. Ambientes de intencionalidade relacional dentro da igreja produzem família. Quem tem família dentro da igreja? Levanta a mão, dentro da igreja. Olha que bênção, olha que coisa maravilhosa. Quem tem pai, mãe, irmão, cachorro na Cidade Viva? Levanta a mão. Olha que bem. Na Cidade Viva ou em outra igreja? Levanta a mão. Olha, isso é bênção. Quem não tem ninguém? Você é um órfão dentro da Cidade Viva. Levanta a mão. Levanta a mão. 3 órfãos.
Ok. Deus abençoe vocês. Chamarei o conselho tutelar espiritual para vocês. Conselho tutelar espiritual para você é a integração, né? Ministério de Integração. Mas veja, o que eu quero lhe dizer é que quando a gente fala de igreja, o Novo Testamento está repleto de um vocabulário familiar dentro da igreja. Paulo, em muitas vezes, e o próprio Jesus, ele falou da igreja dele como um ambiente familiar. Isso a gente vê primeiro, onde eu quero mostrar para você, aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 2, versículos 10 a 12. Diz assim: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provêm de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los o quê, gente? Irmãos. Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome aos meus irmãos. Na assembleia te louvarei. Jesus nos chama de irmãos. Irmão é um conceito familiar. Vamos agora lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 14 e 15. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 14 e 15. Em Hebreus, Jesus nos chama de irmãos. Em Coríntios, Paulo nos chama de filhos. Leia comigo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 14 e 15. Diz assim: não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Tem um outro texto que eu acho muito interessante que diz: homens, tratem as mulheres da igreja como se trata as irmãs. Misericórdia, Tiago. Me vi agora cheirando o cangote das minhas irmãs. Nossa. Trate as mulheres da igreja como as irmãs, tratando-as com todo respeito. Irmã, você trata irmã com respeito. Irmã, você abraça de lado. E aí, boy? Né? Irmã é homem para você. Não é assim? Irmã é mesmo que homem. Então ele diz: trate as irmãs da igreja com respeito, como se tratasse as suas irmãs. Então, gente, nós somos, na Igreja do Senhor, uma família. O ideal da Igreja do Senhor é que a gente vive Igreja do Senhor com perspectiva de família. Então, você não está aqui sozinho, ninguém que entra nessa igreja poderia entrar sozinho, porque cada pessoa que entra nessa igreja, mesmo que não tenha pai na igreja, mãe na igreja ou irmão na igreja, essa pessoa teria que ver em mim e em você um irmão. Qualquer pessoa que chega nessa igreja e que levanta a mão dizendo que está visitando e que talvez está sozinha aqui, que talvez nunca recebeu um abraço de ninguém e que talvez chegou absolutamente sozinha aqui, como nós falamos semana passada, porque mora sozinho em João Pessoa, porque não tem nenhum familiar aqui e o único convite que recebe é para ir para o Festa Verão, o único convite que recebe é para fazer besteira, é para beber cerveja, encher a cara e fazer besteira. Então, enquanto essas pessoas estão recebendo unicamente esses convites, nós estamos aqui na nossa pequena família, onde a gente não permite que outras pessoas ingressem nessa família, só que toda pessoa que entrar por essas portas deveria ter no nosso coração a certeza de que ela é minha irmã, ele é meu irmão, e por isso ele faz parte da minha família, e por isso eu preciso chegar perto dele. E eu preciso amá-lo e eu preciso cuidar dele. Eu falei sobre isso semana passada. Vocês não imaginam, gente, a quantidade de comentários que eu recebo no Facebook e no Instagram. Pastor Tiago, eu sou essa pessoa que você leu.
Eu sou essa pessoa sozinha. Eu sou essa pessoa que tem que ir para o culto da Rede Nuvem, chego sozinha, saio sozinha, ninguém fala comigo, estou há 1 ano querendo me integrar. Isso é uma irmã minha, isso é uma irmã sua, que está aqui perdida dentro da igreja. E essa, gente, é a necessidade que nós temos de criar e entender primeiro que as pessoas que estão ao seu lado são sua família. Olha para quem está do seu lado, eu sei que você odeia isso, mas pai faz coisa que a gente não gosta, pede coisa que a gente não gosta, não é verdade? Então, se eu sou pai de vocês também, então olha aí para o seu irmão. Diga, ô irmão, ô irmã. Esse ô irmã tem que ser feito irmã. Não é, ô irmã, de onde tecer. Vamos entrar aqui no grupo da família, do WhatsApp? Não. Não é assim não. Isso é família. Isso é sangue. Tiago, é do sangue, é do mesmo sangue de Jesus. Entendeu? Que evangélico isso, que crente isso. Do mesmo sangue que derramou na cruz por mim, derramou por você, e é por isso que nós somos irmãos, e é por isso que o corpo de Cristo representa nas Escrituras uma família, e nossos relacionamentos têm que ser relacionamentos familiares. É uma família espiritual que surge. Tim Keller, ele diz, vivemos numa cultura na qual os interesses e os desejos do indivíduo assumem precedência sobre o da família, do grupo ou da comunidade. Como resultado, uma alta porcentagem de pessoas quer alcançar crescimento espiritual sem perder sua independência para uma igreja ou para qualquer instituição organizada. Ou seja, eu quero fazer parte de algo, eu quero crescer espiritualmente, mas eu não quero essas instituições institucionalizadas, organizadas, hierarquizadas, que venham mandar em mim, porque a minha individualidade está acima da minha igreja, está acima da minha família. Isso aqui é o que a gente chama dos desigrejados. Não há como ser capaz de crescer espiritualmente longe de um envolvimento profundo em uma comunidade de outros crentes. Você não consegue viver a vida cristã sem um grupo de amigos cristãos, sem uma família de crentes na qual você encontra lugar. A questão, gente, é que nós vivemos numa sociedade, num ambiente extremamente individualista. Nós somos individualistas demais. Nossa vida é absurdamente individualista. A gente se preocupa unicamente conosco, a gente se preocupa unicamente com os nossos interesses, com o nosso futuro. Eu só quero ser amigo de quem me agrada, eu só quero perto de mim gente que eu goste. Eu quero viver a minha vida, eu quero viver os meus desejos, os meus sonhos. E se vocês quiserem ser meus amigos para me ajudar a alcançar os meus planos, eu farei isso por você. Mas família não é isso. Família não é isso. Se você tem um irmão e irmã dentro de casa, você sabe o que é sofrer. Eu já fechei com meu amor assim, vamos ter outra filha, outro filho, sabe? Porque esse negócio de menino sozinho em casa, a tendência de ser um chato, individualista, nojento, não divide meus brinquedos, é um pulo. Brinquedo é meu. Meu? Existe muita coisa nossa, gente, no mundo. Existe muita coisa minha no mundo. As coisas mais belas no mundo nós vivemos em coletividade, nós vivemos em comunhão. Nós não fomos feitos para viver sozinhos e as coisas mais maravilhosas da vida nós vivemos em grupo. Quais são as coisas mais maravilhosas da vida, gente? Amizade. Amizade é uma coisa maravilhosa, não é verdade? Olha aí o Facebook para mostrar o que não é amizade, né? Amizade é uma coisa maravilhosa e você vive isso como? Em grupo. E amigo que é amigo, chora junto, ri junto, fala besteira junto. Amigo que é amigo, sofre junto, amigo que é amigo está lá, vive lá, sofre lá. Não é o eu, não, é o nós. É o nós. É um conceito não utilitarista da vida. O individualismo ele traz isso. Se você serve a mim, se você é importante para mim, se você servir a mim, se você servir para alguma coisa para mim, preste atenção, muitas das nossas amizades são utilitaristas. São as pessoas que servem a mim, são as pessoas que me fazem bem, são as pessoas que me fazem sentir especiais, né?
Isso é um conceito extremamente utilitarista sobre amizade. Você vê, a amizade é algo maravilhoso, mas é algo que você vive coletivamente. Que outra coisa boa? Namorar. Já viu o cara namorar sozinho com ele mesmo? Existe isso, né? Tem gente que se ama. Meu Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, por me fazer assim como eu sou. Que pessoa maravilhosa eu sou, Senhor. Que o Senhor me der para casar, vai ser muito feliz por me ter. Tem gente que é assim. Glórias a Deus por mim, Senhor. Vai morrer sozinho. Já foi aconselhar a gente que disse assim: pastor, eu já percebi, ela não me merece. Eu fiz, e eu te mereço aqui na minha frente. É sério? É sério, eu disse isso. E eu, por acaso, te mereço aqui, tendo que te ouvir falar besteira. E tu acha que eu estou aqui por quê? Porque eu gosto de tu? É sério. Eu não gosto de todo mundo, não, gente. Quem é que gosta de todo mundo? Ou é psicopata ou é doido. Ou é psicopata ou é doido. Ficou sem opção, né? A Bíblia fala da gente amar as pessoas, não é porque você vai nutrir um sentimento por todas as pessoas, é porque você vai agir em amor por essas pessoas. E quando a gente fala assim, nem todo mundo você gosta, mas você tem que amar todas as pessoas. Então, se alguém pede para conversar, eu vou conversar com você. Eu não preciso achar você a pessoa mais espetacular do mundo, eu posso achar um chato. Mas eu vou conversar com você e vou amar você. Todo mundo se perguntando, será que o pastor me acha um chato? Se você está se perguntando, é porque você é. Mas o que eu... pastor, brincadeira. Coisa maravilhosa feita casamento, gente. Casamento é maravilhoso, mas é em coletivo. A família é uma coisa maravilhosa, mas é em coletivo. Porque muitas coisas na vida, as coisas mais maravilhosas na vida, vivemos coletivamente. Mas isso não quer dizer que é algo bom. Vocês sabem que eu trabalho na escola, né? E tem um momento da escola que a gente chama de brainstorm. Vulgo feira de ciências. Né? Mas como a gente está na Escola Internacional Cidade Viva, não é feira de ciências. Aí, gente, tem um negócio interessante, porque uma vez umas mães bem chatas se reuniram na minha frente. Aí fizeram assim: pastor, vamos acabar com esse negócio de trabalho em grupo na escola, porque só dá briga. E eu, dá briga, minha irmã? Eu falei, dá briga demais, pastor. Esse menino fica brigando, um tem que fazer um negócio, não faz. Aí o outro pega, faz tudo, porque o outro não fez o que tinha que fazer. Aí um tinha a responsabilidade de chegar com o negócio, nem foi, nem deu notícia. Aí tem o outro que tinha que chegar, chegou atrasado. Aí você vai dizer, meu Deus, minha conexão é uma feira de ciências. O cara tinha que chegar na hora, não chegou. Ele tinha a responsabilidade de trazer o suco, não trouxe. Ou pior, trouxe, mas trouxe kisuke. O cara disse que a conexão era na casa dele, mas ele mesmo não chegou na casa dele ainda. O problema não é o trabalho em grupo, não. O problema somos nós. Nós somos o problema. Você não teve feira de ciência na escola. Eu vi, minha irmã, nunca que eu vou tirar um negócio desse. Porque adolescente precisa viver isso para ele entender a ser gente. Virar gente. Sabe o que é gente? Gente é gente que sabe viver com gente. Esse é o conceito mais elevado de uma pessoa, de um ser humano racional, coletivo, sabe? Que consegue viver numa cultura de coletivismo, numa cultura onde não existe só o eu, existe o seu também, existe o nosso, onde você precisa me respeitar, mas eu lhe respeito. Isso é uma cultura de coletivismos. Sabe o que é uma cultura de individualismos? É uma cultura onde o eu e os meus interesses estão acima dos seus. Então, se está todo mundo me esperando e eu não cheguei, é porque eu estou com um problema que é maior do que o problema dos 15 juntos. Porque louvado seja eu por eu. Glória a Deus por mim. Entendeu?
porque meus problemas são maiores do que os de todos, porque minha vida é mais importante do que a de todos, porque eu não estou nem aí para o que você está vivendo, eu não estou nem aí para os seus problemas, porque os meus problemas são maiores do que os seus. É essa cultura individualista que nós vivemos, gente. E numa cultura individualista, ninguém consegue viver família. O que mais destrói nossos grupos, nossos coletivismos, são os nossos individualismos. É o momento em que nós achamos que nós somos mais importantes do que todos e todos têm que se adequar a nós. Mas existe uma outra deturpação do individualismo, é quando existe o individualismo dentro de um falso coletivismo. Deixa eu tentar lhe explicar isso. O pastor Sérgio disse um negócio interessante. Ele disse, o desafio dos grupos pequenos é construir uma família bíblica sem criar um grupo fechado. Ele disse assim, existem pessoas que elas não são totalmente individualistas. Elas não querem viver sozinhas. Elas vivem em um grupo. Elas se reunirem em um grupo de 4, um grupo de 5, talvez até mesmo um grupo de 10. Esse grupo surgiu talvez até como um grupo pequeno da igreja. Só que aí foi o seguinte, vocês começaram a ser amigos, e vocês se tornaram tão amigos, mas tão amigos, que vocês não querem ser mais amigos de ninguém. Vocês não precisam mais de amigos, porque vocês já formam um lindo grupo. Que grupo maravilhoso! A gente chora junto, a gente ri junto, é interessante, nossa conexão dá 5 horas de conexão. A gente vai jogar bola junto, a gente brinca de boneca junto, a gente sai junto, sabe, vocês virou a conexão dos 10, os 10 melhores, os 10 más. Os 10 e Jesus. Oh, coisa linda, gente, que coisa maravilhosa. Coisa linda, rapaz, você chegou sozinho na igreja, olha que coisa, olha triste. Você chegando sozinho na igreja, não tinha ninguém. Aí você encontrou Roberta. E aí vocês olharam para Marília. E viram Silvia. E olharam Rochelle. E vocês juntas, Rochelle, Silvia, Marília e não sei mais quem que eu disse. Começaram a formar um grupo, vocês se deram muito bem. Você começou a compartilhar, começou a crescer, vocês começaram a viver um negócio lindo. Só que chega uma hora que aí vocês se conheceram onde? Na igreja, né? E foi graças a um grupo pequeno, ou sei lá, ou um ministério que fez com que vocês se ligassem. Só que aí agora, o que acabou acontecendo? O seu grupo se tornou mais importante do que o resto da igreja todinha. Então agora que eu já tive conexão, para que ir para o culto da nuvem? Para que ir lá para o culto de domingo? Não, vamos só nós, a gente aqui, a gente se reúne, a gente faz nossa conexão, a gente vai para a praia junto, a gente fala dos namoros junto, a gente namora junto, a gente vai casar com os cabos, tudo da mesma conexão, e aí a gente vai sair daqui, vai fazer a nossa própria igreja e adorar nosso próprio Deus. Vira uma seita. Seita panelinha de Jesus. É quando o grupo, gente, em detrimento de ter entendido a importância da sua coletividade, ele se separou do corpo de Cristo. Porque entenda uma coisa, existe a panelinha dentro da igreja inteira. Quando eu tenho uma única igreja que se acha a melhor igreja do mundo e que quer se separar do corpo de Cristo, que é composto por todas as pessoas que acreditam em Jesus, de todas as denominações possíveis. Se você acredita em Jesus, você vai para o céu. E você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte do que a gente chama da igreja invisível de Deus. E existe também quando a igreja quer se achar melhor do que todas as igrejas. E aí fica naquela briga, né? Ah, porque você não acredita em predestinação, então você vai para o inferno, né? E a gente já gosta de jogar o povo logo para o inferno. Então é uma igreja que se torna, em detrimento da sua coletividade interna, ela não consegue se relacionar com outras igrejas e ela também não é uma igreja saudável porque ela se desprendeu do corpo. Agora, se isso acontece com a igreja, o que eu quero focar aqui com vocês é quando isso acontece em um grupo pequeno.
É a deturpação da família. É uma família que foge de casa, sai de casa, que esquece sua raiz, esquece de onde veio, esquece o seu maior sentido, esquece a sua missionalidade, esquece que o grupo não serve a mim. O grupo, ele me ajuda, mas eu também ajudo o grupo ajuda a igreja ajuda o grupo. E se você se descola do corpo, aí é uma morte lenta. Aí é uma morte lenta. Quando a gente sai da família, a gente começa, a morte é lenta. A morte não é imediata. Você vai morrendo aos poucos, sabe? Do nada o grupo é mais importante do que vir para a igreja. Depois estar falando besteira com o grupo é melhor do que estar na pregação. Depois estar com esse grupo, meus melhores amigos, é melhor do que ter qualquer outro amigo do mundo. E aí você vai morrendo e você não percebe a autofagia, quando o grupo vai sangrando sozinho, morrendo sozinho, até que acontece, sabe o quê? Esse grupo ele perdeu tanto sentido, que virou basicamente um grupo de amigos, que podia ser um grupo de amigos aqui no Japão, em qualquer lugar, que ele perde o sentido, perde a graça, se acaba. É quando o individualismo atinge uma pequena coletividade, é a deturpação da família. O corpo de Cristo, ele tem que viver com as duas asas do avião. A asa do grande grupo, que é esse momento que nós estamos, momentos de adorar o Senhor, momentos de buscar o Senhor juntos, de louvarmos ao Senhor, de ouvirmos a palavra, de sermos ministrados. Esse momento é muito importante. É o momento em que temos unidade na visão, unidade na pregação e na exposição da palavra. A Bíblia diz que os apóstolos se reuniam no templo, mas eles também se reuniam nas casas. É a segunda asa. São os pequenos grupos, são os relacionamentos menores. Aqui a gente vive relacionamento coletivo demais. É uma asa, é importante. Mas eu também tenho que viver a outra asa. Relacionamentos individuais, pessoais. Se você só vive no grande grupo, você nunca vai ter relacionamentos profundos. Se você vive só no pequeno grupo, você nunca vai ser ministrado em unidade e alimentado pelo corpo de Cristo. A gente precisa viver e ser um avião que voa com as duas asas. Ambientes de intencionalidade relacional, eles se tornam famílias. Segunda coisa, abra comigo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 14 e 15. Ambientes de intencionalidade relacional, gente, segundo ponto, estimulam relacionamentos individuais. Igrejas de intencionalidade relacional estimulam relacionamentos individuais, um a um. 2 Coríntios 12, 14 e 15. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez e não serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, deveria ser menos amado. O que eu quero falar aqui, gente, é que igrejas que vivem intencionalidade relacional, elas precisam ter relacionamentos um a um, pessoais, sabe? E são esses os relacionamentos que mais nos desgastam. Mas igreja que é igreja tem que viver relacionamentos pessoais, relacionamentos profundos, pessoais e graciosos. Com quem você tem um relacionamento desse? Com quem? Com quem você tem um relacionamento desse? Com quantas pessoas? Dá numa mão? Dá numa mão? A gente vive numa geração, gente, num período, sabe, de amizades virtuais, que eu acho uma coisa incrível. Incrível. É incrível a superficialidade dos nossos 10 mil amigos no Facebook. Você não acha verdade? Você não acha verdade? Aí vai fazer uma série sobre isso no meu do ano, sobre redes sociais. A gente precisa falar sobre isso. Mas é incrível a ilusão dessas amizades, gente. É incrível hoje como a gente tem condições só de conhecer as pessoas pelas redes sociais e a gente conhece uma parte tão efêmera da vida dessas pessoas. Quais são as pessoas? Você pode olhar a foto dela sorrindo e dizer: eita, vou falar com ela que eu sei que ela está mal.
Quando ela está postando essas fotos de sainha, eu sei que ela está só a graça. Eita, sabe você que consegue entender as indiretas do Face, do Instagram? Acaba, bota um versículo, aí você fala, eita, está prezando de mim, vou lá atrás dele. Quem é que a gente conhece assim, gente? Olha, eu fiz um voto com Deus. Eu vi um vídeo de um cara que nem crente é, que eu vou usar na série que a gente vai fazer. Ele falou sobre uma coisa básica. Ele falou sobre a gente usar o WhatsApp na frente de outra pessoa, conversando com outra pessoa. Sabe como é isso? É assim, ó, você está aqui me ouvindo, falando no celular, no WhatsApp. Mas pode ser pior. É você estar conversando com alguém aqui, aí você fala, verdade. Pois é, rapaz. Eita, bicho é pau, né, velho? Caramba, diga aí, velho, diga aí. Putz, bicho, mentira. Caramba, a bolsa caiu, bicho. Bolsa de valores, ó. Rapaz, ó, é mesmo, né? Só responder um negócio aqui. Pelo amor de Deus, gente. Eu fiz um voto. Eu disse assim, eu nunca mais vou usar o WhatsApp ou o celular quando alguém estiver olhando para mim. Vou olhar as pessoas nos olhos, como a gente olhava antes. A gente virou uma dependência, gente. Você está numa mesa, acabou o assunto. O que é que você faz? Celular. Por quê? Porque a gente perdeu a inteligência relacional de achar e desenterrar assunto onde não tem. Isso é uma competência, gente, preste atenção. Isso é uma competência relacional. Quando a gente era criança, adolescente, chegava na sala, você não tinha muito assunto, você não ia atrás de inventar assunto, você perguntava pela vida do cara. Aí era quando chegava aquele climão que você fazia, mas e aí, como é que tu tá? Não era? Não tinha mal o que perguntar, né? Não, tô assim. Hoje você tem a capacidade de chegar num restaurante, olhar na mesa casais de namorados, que está cada um com seu celular, ou uma mesa com 10 pessoas, cada um com um celular. Geração de doente da bexiga. A gente perdeu a capacidade de se relacionar, de conversar com as pessoas, e presta atenção, de ter conversas profundas com as pessoas. O problema não é você olhar o celular, o problema é que nós perdemos a capacidade de, aproveitando sentar numa mesa, imagina a ceia do Senhor. Jesus está aqui no meio da mesa, João está aqui, Pedro está aqui, então os outros assim. Dá um minuto de silêncio, Jesus está ainda respirando, está naquele momento pensativo, vai os apóstolos tudo para o WhatsApp. Aí Jesus vai dizer, eis aqui o pão, aí o cabo diz, eita Jesus, ó, caiu a bolsa de valores. Como é, Jesus? Eu estava pensando aqui em outro negócio, eu não prestei atenção. Gente, isso é a coisa que eu mais ouço na vida. Eu estou numa reunião de trabalho, a gente está falando um negócio importante, aí fala, está entendendo, fulano? Fulano faz, eita, me perdi. O que eu quero falar é o seguinte, preste atenção. Você sabe que o WhatsApp faz parte da nossa vida já, não tem muito como sair disso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando estamos numa mesa, e a mesa é uma das coisas mais profundas das Escrituras, preste atenção, é na mesa que nós ceiamos, é a mesa que representa a ceia que nós viveremos eternamente. A mesa tem um poder maravilhoso de me fazer ser íntimo de você, a mesa é uma coisa maravilhosa. E é nesse momento da mesa, sabe, quando as conversas banais se vão, ninguém começa uma conversa dizendo assim, e aí, abra seu coração para mim, ninguém começa assim, gente. A gente começa dizendo, ô mulher, que cabelo bonito. Eita, essa saia tu comprou onde? Eita, e aí, esse cabelo é novo? Ei, mas mulher, tu viu aí a novela ontem? Tu viu o Big Brother? Né? As conversas começam pela besteira. Tu viu aquele novo meme? Tu viu aquele vídeo do YouTube? E tal. Aí passa 15 minutos, acabou a banalidade. Como era normalmente? Fiquei sem assunto. A conversa vai aprofundando. Né? A conversa vai aprofundando. Até o momento que você consegue ali construir algo profundo com alguém. Hoje é assim, acabou a besteira, abre o WhatsApp que tem mais besteira.
Vamos para o Instagram, faltou meme? Vamos atrás do Instagram que tem mais meme. Aí ficam os dois procurando um meme para voltar a ter um motivo, para voltar a ser superficial. Esse é o problema, gente. Esse é o problema. Você me entende. O que eu estou lhe dizendo é que hoje nós não conseguimos mais viver relacionamentos profundos. Porque a gente hoje tem a cara de pau de conversar com alguém sem olhar para ele. Antes, pelo menos você ficava olhando para cima, com a cabeça lá em Júpiter, torcendo para a pessoa não dizer o que é que eu disse. Né? Você vivia distraído, cabeça na lua, mas pelo menos você olhava para a pessoa. Hoje nem para olhar a gente olha. Nossos relacionamentos, gente, eles precisam ser profundos, eles precisam ser graciosos, porque, entenda uma coisa, é isso que as pessoas procuram. Relacionamentos intencionais preenchem buracos pelos quais normalmente vemos as pessoas caírem nas igrejas locais. Porque são esses relacionamentos que, intencionalmente na igreja, nós transformamos em discipulado. Porque intencionalmente na Rede Nuvem a gente tem um livrinho de discipulado, e eu acho tão maravilhoso, todo canto que eu ando em João Pessoa, tem gente lá fazendo discipulado da Rede Nuvem. Aí uma vez eu encontrei no shopping o pessoal, às vezes já encontrei na praia, estou lá andando, aí vejo o pessoal com um livrinho, 2 pessoas, feito gente normal, um olhando para o outro, falando da Bíblia, e ali é só um pretexto para ir abrir seu coração, e aí fala, sabe, sobre pecado, aí a pessoa diz, cara, eu estou vivendo um problema sério, eu não consigo parar de ver pornografia. É nisso que a pessoa diz, olha, você não vai acreditar, eu fui abusado. Você não vai acreditar no que eu estou vivendo, minha vida está assim e tal. E isso, gente, só acontece, aqui não vai acontecer nunca. Ninguém vai gritar e dizer, eu estou vendo pornografia. Ninguém vai fazer isso, ainda bem, né? Porque o momento disso é quando você consegue ter alguém com quem você consegue ter um relacionamento profundo. E nesse relacionamento profundo, os buracos da sua existência vão sendo preenchidos. Eu tive, gente, um discipulador, eu fui discipulado. A maravilha de ser discipulado, a maravilha de ser um bebezinho na fé, não entender nada. Porque a igreja é lugar que a gente não entende nada. Quando a gente chega, a gente não entende nada. Eu lembro que chegava uma irmã e fazia, ô varão. Eu falei, varão? Que diabo é varão? Pensei até que era um negócio imoral que ela está dizendo. Ô varão, varão? Eu fazia, Serginho era meu pai espiritual, foi meu discipulador. Serginho casou com Rebeca, que é da banda e tal. Ele fez, não, varão é porque na Bíblia tem umas traduções antigas, varão é homem. Então me chama de homem. Ele cantava uns louvores, em teus átrios quero estar. Átrios? Átrio não é um negócio de coração, não. O que é átrio, Serginho? Átrio era porque tinha um átrio do templo, não sei o quê. Desce a tua Shekinah. Shekinah? O que é Shekinah, Serginho? Shekinah é isso aqui. E eu lembro que era mais do que isso, sabe? Eu lembro que eu não quis nem dizer para a minha família que eu ia ser batizado, que isso ia ser um problema. E eu lembro às vezes que eu chorei com ele, sabe, sobre isso. Em dúvida se eu me batizava, se eu não me batizava. Foi com ele que eu consegui abrir meu coração, que os buracos maiores da minha vida foram preenchidos, gente. Essa é a bênção de poder discipular alguém e de poder ser discipulado e de viver, talvez pela primeira vez na vida, uma experiência de um relacionamento tão profundo. E uma igreja, ela precisa ser intencional nisso, e nós temos uma intencionalidade nisso. E como me entristece saber, rapaz, fulano está sendo discipulado, tá não, rapaz, não tem ninguém. Tem ninguém, é tudo Mobral na conexão. Vocês sabem o que é Mobral? Não. Menininho, rapaz, os bichinhos só tem 25 anos na igreja, não tem condição nenhuma de discipular ninguém. E a gente não consegue, gente, dentro de uma igreja como essa, grande como essa, poder desenvolver pequenos relacionamentos, de pequenos discipulados, que vão se transformar em relacionamentos tão profundos, que vão preencher buracos existenciais no coração das pessoas, que vão se tornar de tanta relevância na vida da igreja. Igreja com intencionalidade relacional, ela vive relacionamentos individuais. E por fim, abra sua Bíblia aí em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Gálatas, capítulo 4,
versículo 19. Ambientes de intencionalidade relacional fornecem espaço para pessoas difíceis. Ambientes de intencionalidade relacional fornecem espaço para pessoas difíceis. Gálatas 4,19 diz assim: meus filhos, Gálatas 4,19, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Estou sofrendo dores de parto. Daí teve dor de parto por um dia inteiro, gente, e Bela não nasceu. Eu não sei o que é dor de parto, mas eu acompanhei uma dor de parto. Meu amigo. Eu lembro que quando foi ver, o médico foi ver e disse: rapaz, não tem como nascer não, ia precisar de mais 2 dias. Ai, meu amor fez: amor, pelo amor de Deus, cesárea. Eu não aguento mais essa dor de parto. Quando Paulo diz: olha, eu estou tendo as dores de parto de gerar Cristo em você, é porque, gente, gerar Cristo no coração de alguém é algo muito difícil. Porque entenda uma coisa, relacionamentos, por causa do pecado, apesar de ser uma bênção, mas por causa do pecado, viver relacionamentos saudáveis é algo muito difícil. É muito difícil estar em grupo pequeno, é muito difícil, qualquer relacionamento é difícil. Relacionamento com os nossos pais tem suas dificuldades. Relacionamentos com irmãos tem muitas dificuldades. Relacionamento com sua esposa, bastante dificuldade. Sempre vai existir dificuldade, sempre. É impossível não ter dificuldade. Gerar Cristo no coração de alguém, Paulo compara a sentir as dores de parto de gerar Cristo no seu coração. Uma igreja que tem intencionalidade relacional, ela sabe se relacionar com pessoas difíceis. É interessante que Ed Stetzer, ele disse que uma vez entrou numa igreja e tinha um cara com uma camisa que estava escrito assim: Jesus ama você, mas eu sou o favorito dele. Fica a dica, né? Jesus ama você, mas eu sou o favorito, né? Eu sou melhor que você. A gente pode não dizer essa frase, mas a gente tem uma mania besta de, na igreja, ter favoritismos. Tiago fala isso, eu não vou pedir mais para você abrir pela hora, mas Tiago 2,1 diz: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não faça diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Sabe, a igreja começou a ter parcialidade entre ricos e pobres e tal, mas o que eu quero falar aqui é que uma igreja com intencionalidade relacional, ela não pode se bastar em amar as pessoas que são iguais a nós. Entenda uma coisa, é muito fácil, gente, você se relacionar com alguém que é igual a você. Tu gosta de Netflix? Gosta? Ah, eu também. Você assistiu Stranger Things? Ah, eu também. Você faz direito? Ah, eu também. Você gosta de direito constitucional? Sim. Ah, eu também. Best friend forever. Alma gêmea. Deus me fez para você, você para mim. Você tem quanto tempo de crente? 5 anos. Ah, eu tenho 4, mas está tão bom também. Vamos para a mesma conexão? Vamos! Ah, coisa linda! Você tem carro? Ah, eu também! Mas vamos as duas, cada um num carro, né? E aí vamos. Chega lá e tal. Quando eu fico vendo... É muito fácil, gente, se relacionar com a best friend forever, forever, forever. Ela é parecida comigo, ela gosta do que eu gosto, ela é do jeito que eu sou. Sabe, ela ri do mesmo jeito, ela não é irritante. Né? Pelo menos até você conhecer bem, vai ser best friend forever, forever, forever. Ever, ever, ever. Entendeu?
Agora eu quero ver a maturidade relacional, gente. Não é gostar da Best Friend Forever. Maturidade nos relacionamentos é quando a gente se encontra com uma pessoa que é assim, tu gosta de Netflix? Tem como amar alguém assim? Que não vai assistir nenhuma série, você não vai poder marcar ela em nada no Instagram? Qual é o seu Instagram? Não tem um Instagram. Vamos entrar no grupo do WhatsApp? Eu vou entrar, mas eu não sou muito de responder. Você é da igreja há quanto tempo? Não, eu não sou crente, não. Estou aqui só conhecendo e tal. Não gosto nem desses negócios de igreja. Eu quero ver, gente, o que a gente precisa viver é viver a possibilidade de ter maturidade nos relacionamentos, da gente se relacionar com as pessoas que são, às vezes, absurdamente diferentes de mim e de você. É quando você consegue se relacionar com gente que é chata para você, que normalmente é você que é o chato. É quando a gente consegue lidar com pessoas diferentes que pensam completamente diferentes de nós. Pessoas que às vezes até nem são cristãs ou estão na igreja, mas estão se entendendo ainda. Deus está indo num processo com elas. E muitas vezes essas pessoas nós expulsamos da nossa vida. Quantas conexões já receberam pessoas diferentes e essas pessoas diferentes não se sentiram bem-vindas no nosso grupo? Quantas pessoas já chegaram aqui e não se sentiram bem-vindas no nosso grupo? Porque nós estamos aqui no nosso grupinho de pessoas parecidas, universitários, classe média. E a nossa impossibilidade de se relacionar, de nos relacionarmos com os diferentes, com pessoas que pensam diferentes de nós. Diferentes em vários aspectos. Em vários aspectos. A gente vai viver um momento de eleição aqui, eu estou prevendo a maior ruptura da história das igrejas. Eu imagino como essa eleição vai ser apertada, mas que isso não precisaria gerar problemas entre nós. De pessoas que podem pensar diferentes em N aspectos, se nós pudermos viver juntos na unidade em Cristo. A nossa capacidade de viver intencionalidade relacional vai estar diretamente, gente, ligada à nossa capacidade de lidar com pessoas diferentes de nós. Diferentes. Pessoas que vivem condições socioeconômicas completamente diferentes de nós, onde você vai pegar o seu carrinho, vai andar lá onde você nunca andou e vai lá ajudá-la a vir para um culto. Vai ser um momento em que essa pessoa super complicada vai chegar, vai rasgar 25 problemas na conexão e nós vamos ouvir e em amor ouvi-la e aconselhar e viver evangélico, tentar viver igreja com ela. E isso é o mais importante para nós. Eu falei isso tudo para você porque a gente viu no começo da mensagem, no livro de Atos, os apóstolos traçando estratégias para que com essas estratégias, a estratégia de descentralizar funções, a igreja pudesse crescer. Então, eu não posso imaginar que criar estratégias é algo antibíblico. Porque isso não é fabricar relacionamentos, mas é ser intencional na produção deles. E tem algo em estratégia que igrejas no mundo inteiro têm usado, gente, que é a estratégia do grupo pequeno, que aqui nós chamamos de conexão. Nessa estratégia, eu não precisaria estar em 70 grupos pequenos por semana, porque é impossível, Tiago, estar em 70 grupos por semana. Nessa função, nessa possibilidade, Tiago consegue chamar 70 líderes, como esses apóstolos escolheram alguns líderes, e consegue descentralizar essa função, para que Tiago possa cuidar da palavra, da oração, de Daiane e de Bela. Porque senão, meu amigo, eu ia perder a mulher quando chegasse em casa, né? Visitando 70 conexões por semana. Minha filha ia olhar para mim e ia dizer, quem é você? Então, para isso, cria-se estratégias. E a estratégia do grupo pequeno é uma estratégia de conseguir pastorear todos nós. Olha quantos nós somos, gente. Para isso, Deus levanta líderes. E como Deus tem levantado líderes maravilhosos. Mas esses líderes também precisam dos seus liderados, que exercem funções maravilhosas e exercem os seus dons de forma maravilhosa.
nas nossas conexões nós temos conselheiros, amém? Quem é conselheiro aí na conexão? Levanta a mão assim, eu sou conselheiro, olha coisa linda. Tem os mestres, quem é mestre? Levanta a mão, eu sou mestre, coisa linda, gente, coisa linda, você é lindo, seu mestre lindo. Tem os discipuladores, eu sou a pessoa que discipulo, né? Tem os levitas, olha que coisa linda, levita, coisa judaica, né? O cara que faz o louvor na conexão, né? É isso, gente, é uma estratégia maravilhosa, porque entenda uma coisa, existe um índice estudado por pastor Sérgio, que é a capacidade de criação desses relacionamentos, é uma taxa de individualismo. E você vai ver isso na Coreia do Sul, onde a Igreja do Senhor cresceu de forma maravilhosa, grupos pequenos crescendo lá de forma gigantesca. Você vai ver isso crescendo na América Latina. Você já vai ver isso de forma muito diminuta nos Estados Unidos, um país muito individualista. O Brasil tem uma taxa baixa disso. O Brasil tem total condição de ser um país onde o evangelho cresce a partir de grupos pequenos. Mas existe um problema, eu não sei se você já notou. João Pessoa não é uma cidade coletivista. Semana passada a gente analisou o contexto da nossa cidade na mentalidade missionária, né? A gente precisa entender João Pessoa agora no nosso contexto de individualismo. Eu não sei se você já percebeu, você já foi em Fortaleza? Fortaleza. Eu vou dizer lugares que eu conheço. Fortaleza. Quem já foi em Fortaleza? O lugar de gente simpática. Estou mentindo? Alguém concorda? Concorda comigo? Quem concorda? Quase ninguém. Beleza, mas existe estudo sobre isso. Antes da rapaz, você chega em Fortaleza, estou dizendo você no trânsito nem no céu vai ser bom. Sai, José, do caminho, né? Na verdade, São Mateus, dê a seta, né? Você vai numa igreja em Fortaleza, gente, as pessoas lhe abraçam, as pessoas, sabe? Você vai no Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, são lugares que, sabe, principalmente no Sul, outras colônias diferentes, tiveram um quê de coletivismo muito acentuado. Você já não vai ver isso em São Paulo. O que a gente vê em João Pessoa é que, em João Pessoa, as pessoas se reúnem na rua. João Pessoa não é uma cidade que você chega assim e diz, oi rapaz, tudo bem? Vamos lá em casa? Quando? Terça, fechou, vou fazer um churrasco para você. Não é assim. João Pessoa é assim. Oi rapaz, tudo bem? Como é que você está? Estou bem, e você? Estou bem. E aí rapaz, vamos se ver? Vamos. Quando? A gente marca aí. Eu fui inventado de falar com um cara de Belo Horizonte e ele me recebeu na casa dele, gente, e eu fiquei constrangido. Ele disse assim para mim, tudo nessa casa é seu, menos minha mulher. Juro? Tudo é seu. Tiago, você faça aqui o que você quiser. Tirando minha mulher, o resto é seu. Sério, gente, esse cara me tratou de uma forma, pelo amor de Deus, ele abriu a casa para mim, abriu a despensa, a comida, assim, é uma coisa maravilhosa. Então, foi o zelo comigo, sabe? Aqui a gente fala assim, gente, vamos receber aí um pessoal de outras igrejas. Quem é que hospeda? Cri. Aí chega alguém, um jovem muito bem intencionado e diz, pastor, por que a gente não junta um dinheirinho e bota ele num hotel? Porque é mais fácil eu reunir na minha conexão R$200 e dar uma diária. Porque eu pago, o cara fica lá no hotel. É mais confortável para ele, pastor. Eu fiz, meu irmão, mas hospitalidade é uma bênção. Algumas pessoas hospedaram anjos. Podia ser uma anja na tua casa e tu não hospedou. Não ia hospedar mesmo. Mulher não hospeda, homem não hospeda mulher, né? Mas o que eu quero dizer é que João Pessoa não tem essa facilidade para grupos pequenos. Porque nós somos uma cidade de pessoas de vários lugares diferentes do país, pessoas de várias culturas diferentes no país, porque são pessoas de vários lugares,
Paraibano é bicho desconfiado, né? Ei, vamos lá na tua casa fazer... Fazer o que na minha casa? Diz logo o quê? Que bicho entrão. Oxe, varei. Agora lascou mesmo. Esse cabo é estranho, viu? Minha casa é minha. A casa é minha. Tem conexão, gente, que tem que fazer conexão no shopping, na praça, no não sei o quê, e na fazenda, como uma casinha de sapê. Na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê, sei lá, o diabo que é essa música. Que não tem um santo que abra a casa. Isso diz muito sobre nós. Olha o que eu estou dizendo, né? Isso é uma questão antropológica, sociológica. O Brasil é um país, sim, que recebe as pessoas em casa. O sertão ainda existe muito isso, mas a nossa cidade não é. E a dificuldade de crescer na nossa cidade é isso, porque nós não lutamos contra nós mesmos e criamos de forma intencional relacionamentos. E para encerrar, gente, relacionamento é algo que tem que ter intencionalidade, tem que ter graciosidade. Sabe o que é graça? É favor imerecido. Deixa eu lhe contar um negócio. Tem uma coisa que eu acho muito interessante. Bela, eu sempre levo ela para o berçário, né? Ela estuda no berçáriozinho, numa escolinha, e é muito engraçado, porque ela nunca chora em berçário, mas ela vai abusada. Então eu faço assim, Bela, vamos para o berçário. Ela faz, não. Eu faço, vamos, Bela, para o berçário. Aí ela pega na minha mão e faz, não, e vai andando. Aí eu faço, e ela é toda cheia do chamego, né, cheia dos abraços no papai, mas quando vai para a escola, ela vai abusada. Mas vai, né, mas vai abusada. Eu acho que ela faz questão de dizer assim, eu estou indo, mas eu estou indo abusada, viu? Só para você não ficar sabendo. Ela chega no berçário, fecha a cara. Só que berçário tem tia, né? Tia de berçário é a coisa mais fofa do mundo. Acho que todo mundo tinha que conviver com tia de berçário. Porque ela é uma pessoa feliz o tempo inteiro. Pelo menos quando está na frente dos pais, né? Ou quando está à frente das câmeras do berçário. Ela é sempre feliz. E aí é interessante, porque quando eu tiro Bela, ela vai abusada, ela não fala comigo. Ela fecha a cara e fica assim. Aí eu, bora meu amor pro berçário, não sei o quê, vou dar um beijo no cangote dela, ela faz. E vai sem falar comigo, com raiva mesmo, abusada. Quando eu boto o pé no berçário, aí as tias do berçário fazem, Bela! Bom dia! Bela faz. Gente, eu morro de vergonha. E eu, que também não sou tão assim de dar bom dia! Ninguém dá bom dia! Só a tia do berçário, né? Aí eu faço, bom dia, tia, tudo bem? Morto de vergonha, gente. Morto de vergonha do fora que Bela tá dando nela, entendeu? É muito engraçado, gente. Todos os dias. Bela, bom dia, linda, que sapato lindo, vestido lindo e tal. E Bela... Aí eu vou, entrego, ela vai, bora meu amor, não sei o quê. E ela vai indiferente, gente. A palavra é essa, indiferença. Eu acho, gente. Aí, o ano inteiro, eu vou no berçário e todos os dias, a tia, mesmo diante de tamanha indiferença, no último dia de aula, bom dia, Bela, eu fiz, você não existe. Eu fiz, aí no último dia eu não me aguentei, né? Eu agradeci a professora e tal. Aí eu disse, tia, eu quero lhe agradecer, porque eu imagino, né, como é as crianças, todo dia você acorda de manhã e vocês tratam tão bem. Desculpa por Bela, né, tia? Fui pedir desculpa pela menina, né? Desculpa, é porque ela fica abusadinha, né? Porque tá deixando o pai e tal. Ela, não, pai, não se preocupe, não, a gente ama a Bela. Bela é maravilhosa, e a gente entende, né, que ela fica chateada e tal. Eu achei isso muito interessante, gente, muito bonito, porque 200 dias no ano,
eu falo de coração aberto com alguém que não fala comigo. Mas se você perguntar, Bela, quem é sua melhor tia? Ela faz, é tia fulana. Tal. No coração dela existe amor por aquela tia, porque sabe que essa tia cuida dela, mesmo quando ela é chata e insuportável. Indiferente. Porque existem pessoas, gente, que são crianças. Crianças que se defendem através das indiferenças. Crianças que se defendem atacando. Crianças que ainda não sabem se relacionar. E essas crianças são absurdamente chatas e insuportáveis. Mas intencionalidade relacional é quando eu digo bom dia para você. Deus te abençoe. E quando eu busco ser seu amigo, mesmo que você não queira ser meu amigo. E é quando eu busco ser intencional num relacionamento com você. Não porque isso vai aumentar a minha conexão, não porque vai ter mais gente no meu grupo pequeno. Nada disso. Mas é porque eu quero, mesmo que em dores de parto, gerar Jesus em você. Que o Senhor nos abençoe. Amém?